No meu tempo de criança, existia só 3 coisas: o cinema, o rádio e os quadrinhos. Hoje em dia tem televisão a cabo, tem e-mail, tem videogame, tem muitas mídias a ganhar o público. Então eu acho que a história em quadrinho deixou de ser um nicho importante. Ela teve um período, por exemplo, na Editora Abril, que o Tio Patinhas vendia 500 mil exemplares cada 15 dias. As tiragens de quadrinhos eram coisas enormes, de uma repercussão incrível. Hoje em dia, aconteceu que os quadrinhos migraram para as livrarias. Por quê? Porque quando você faz um gibi e ele vai para a banca, ele fica 45 dias. 45 dias depois, volta tudo para a editora. Então, quer dizer, eles jogaram fora uma produção. Então, o Will Eisner, quando ele fez o Contract with God, ele mandou um exemplar acho que foi para a Coronet, para uma editora, e o cara telefonou para ele e disse: o que é isso? E ele, de bate-pronto, inventou na hora, dizia assim: it's a graphic novel. Então ele abriu o caminho para que os quadrinhos começassem a ser quadrinhos para adultos, com mais profundidade, com menos superficialidade. O Eisner sempre disse que os super-heróis eram unidimensionais. Então, quer dizer, o quadrinho começou a ser uma coisa com profundidade. E foram para as livrarias, ou seja, eles faziam séries, por exemplo, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi uma revolução nos quadrinhos. Ele saiu em fascículos, depois ele saiu no álbum e foi para as bancas de jornais e para as livrarias, e vendeu 8 milhões de exemplares nos Estados Unidos. Então aí aconteceu o quê? Os editores entenderam que eles estavam não deixando os autores dialogarem com o público. Eles estavam atrapalhando a comunicação do autor com o público. Então os editores criaram uma linha de produção em que os autores passaram a ter extrema liberdade, e apareceu uma nova geração, além do Frank Miller, toda uma geração enorme de autores americanos e ingleses que começaram a escrever especificamente para livrarias. Por quê? Porque esse álbum, publicado numa livraria, ele ficava sempre lá, qualquer momento, como um livro. Embora os americanos critiquem dizendo que os franceses já faziam isso desde 1928 com o Tintin. O Tintin já era publicado em álbuns, então os franceses já tinham mais tradição de fazer obras, não em quadrinhos publicados em jornal ou em revista, mas já de um nível para ser publicado em livrarias. Como o Asterix. O Asterix veio depois também, um grande sucesso. E o Brasil hoje está também sabendo utilizar esse trabalho, ou seja, fazendo trabalhos que já vão direto para a livraria. Então são autores que têm mais liberdade de expressão. Tchau, então. Tem mais liberdade de expressão e que podem fazer trabalhos como se fosse literatura, porque o quadrinho já te deu status. Hoje o New York Times tem os livros mais vendidos e tem as graphic novels mais vendidas também. Então quer dizer que os jornais já estão considerando que a graphic novel está ao mesmo plano de um livro publicado nas livrarias. Então o Brasil tem esse caminho. Então o Brasil tem o caminho popular, que seria o do Maurício, tem o caminho das graphic novels, que seria uma coisa de maior nível, e tem os fanzines, em que amadores podem ficar testando ali e depois passar para um trabalho mais profissional. Então esse é o caminho do quadrinho brasileiro hoje.